A tela do meu celular iluminou o teto do quarto com um brilho azulado e agressivo. Eram 2h03 da manhã. O silêncio da nossa casa no subúrbio era denso, interrompido apenas pelo som rítmico do ar-condicionado. Peguei o aparelho, esperando uma mensagem boba de algum amigo ou um alerta de rede social. Mas o remetente era meu pai, Ricardo. Ele estava em Chicago para uma convenção imobiliária, ou pelo menos era o que eu achava. A mensagem dizia apenas 3 frases, sem saudações, sem explicações. Pegue sua irmã e corra, agora. Não confie na sua mãe. Vá para o posto na saída da cidade. Senti um frio súbito subir pela minha espinha. A clareza mental aterradora que surge em momentos de crise me atingiu instantaneamente. Meu pai não era um homem de dramas ou brincadeiras. Se ele escreveu aquilo, a realidade em que eu vivia tinha acabado de ser enterrada. Levantei da cama sem fazer barulho. Meus pés descalços sentiam cada fibra do tapete. Eu precisava chegar ao quarto da Nina, minha irmã de 12 anos, que ficava no final do corredor. Ao abrir a porta do meu quarto, parei. Lá embaixo, na sala, ouvi um som que nunca tinha notado antes àquela hora. O som de papéis sendo triturados. Zzz, zzz. E então a voz da minha mãe, Viviane. Ela estava falando baixo, mas o tom era gélido, profissional. Eu não me importo com os riscos. Se o Ricardo abriu a boca, eu quero os ativos movidos antes do amanhecer. Se as meninas forem um problema, eu cuido delas. Elas são minha garantia. Algo se quebrou em mim. O conceito de mãe, a mulher que me ajudou com o dever de casa e me confortou em crises de ansiedade, evaporou. No lugar dela, havia uma estranha perigosa usando o rosto da minha mãe. Entrei no quarto da Nina. Ela dormia profundamente, abraçada a um urso de pelúcia. Coloquei a mão sobre a boca dela antes mesmo de acordá-la. Se ela gritasse, estaríamos perdidas. Nina, sou eu. Não faça barulho, sussurrei no ouvido dela. O papai mandou a gente sair, agora. Os olhos dela se arregalaram. O vazio ensurdecedor do pânico estava começando a se formar, mas eu a segurei pelos ombros. Não pegue nada, só calce os tênis. Vamos sair pela janela. Enquanto ajudava a Nina a subir no parapeito, ouvi o som de passos subindo a escada. 1, 2, 3. Passos lentos, pesados. Alguém que não estava preocupado em ser ouvido, porque achava que já tinha o controle total da situação. A maçaneta do meu quarto, logo ao lado, girou. O som da maçaneta do meu quarto a girar, a poucos metros de onde estávamos, pareceu um disparo de canhão no silêncio da noite. Eu congelei, com o corpo metade para fora da janela, segurando o braço da Nina. Zoe! Nina sussurrou, a voz trêmula de puro terror. É a mamãe? Shhh! Fiz sinal de silêncio absoluto. Ouvimos o ranger da porta do meu quarto abrindo. Passos entraram. Houve uma pausa. Eu conseguia imaginar a Viviane parada ali, a olhar para minha cama vazia, percebendo que o investimento dela tinha escapado do berço. Zoe? A voz da minha mãe flutuou pelo corredor. Não era a voz doce de quem traz leite quente. Era uma voz de busca, tensa, como a de um caçador que nota que a presa ainda está por perto. Ela saiu do meu quarto e começou a caminhar em direção ao quarto da Nina. Se ficássemos ali mais 5 segundos, ela abriria a porta e veria a janela aberta. Agora, Nina, desce! Ordenei num sussurro. Nina, ágil, mas a tremer como uma vara verde, escorregou pelo telhado da garagem. Eu fui logo atrás. Meus dedos arranharam as telhas e o impacto no chão de relva úmida enviou um choque pelos meus calcanhares. Não paramos para olhar para trás. Corremos para as sebes que separavam a nossa casa da floresta das traseiras. Foi quando a luz do quarto da Nina se acendeu. Vimos a silhueta da Viviane aparecer na janela. Ela não gritou o nosso nome. Ela não agiu como uma mãe preocupada que acha que as filhas foram sequestradas. Ela simplesmente pegou no celular e fez uma chamada rápida, enquanto seus olhos varriam o quintal com uma clareza mental aterradora. O meu telemóvel vibrou no bolso. Coração na boca, escondi-me atrás de um carvalho antigo e olhei para o ecrã. Não era o meu pai. Era um número desconhecido, com o indicativo de Washington, D.C.
Atendi. Zoe, aqui é a agente especial Victoria Reeves, do FBI. Não desligue. O teu pai está seguro conosco, mas tu e tua irmã estão em perigo iminente. Ela tá vendo-nos, eu disse, a voz sufocada pelo choro. A minha mãe, ela tá no quarto. Escuta-me bem, a voz de agente Reeves era como aço frio. A tua mãe não é quem você pensa. Ela faz parte de uma organização que movimenta milhões em lavagem de dinheiro e o Ricardo, o teu pai, tem estado a trabalhar como informante FBI há 6 meses. Ela descobriu tudo esta noite e tentou eliminá-lo em Chicago. O mundo parecia estar se desfazendo. O meu pai, o homem que eu achava que só percebia de imobiliário, era um informante federal. A minha mãe, a mulher que organizava jantares beneficentes, era um alvo de alta prioridade. Zoe, vocês têm de chegar à estrada principal. Há uma unidade a caminho, mas a Viviane tem pessoas na zona. Não confie em nenhum carro que não seja uma patrulha identificada. Percebeste? Sim, eu acho que sim. Nesse momento, ouvimos o rugido de um motor. O SUV de prata da minha mãe arrancou da garagem, os pneus a chiar no cascalho. Ela não ia chamar a polícia, ela ia caçar-nos pessoalmente. Nina, corre! Gritei. Para a estrada, agora! Corremos por entre as árvores, os ramos a fustigar-nos a cara. O vazio ensurdecedor do pânico tinha dado lugar ao instinto puro de sobrevivência. Eu só tinha uma missão: manter minha irmã viva, longe da mulher que nos deu a vida, mas que agora só nos via como um risco a ser eliminado. O som do SUV cortando o silêncio da noite era como o rugido de um animal faminto. A floresta atrás da nossa casa, que antes era o nosso cenário de brincadeiras de verão, agora era um labirinto de sombras mortais. O cheiro de terra molhada e pinheiro misturava-se ao odor metálico do meu próprio medo. Zoe, eu não consigo mais. Minhas pernas estão queimando. Nina soluçou, tropeçando em uma raiz saliente. Só mais um pouco, Nina. Se pararmos agora, ela nos encontra, eu disse, puxando-a com uma força que eu não sabia que tinha. A clareza mental aterradora me fazia calcular cada ruído. Eu sabia que o SUV de prata da Viviane não podia entrar na mata densa, mas ela conhecia as trilhas. Ela sabia que a floresta terminava em uma vala perto da rodovia estadual. Ela estava nos cercando por fora, esperando que o medo nos empurrasse direto para o asfalto. De repente, os faróis do SUV varreram as árvores à nossa direita, criando sombras gigantescas e distorcidas que pareciam garras tentando nos alcançar. Abaixa! Ordenei. Nós nos jogamos no chão, cobrindo a cabeça. O carro passou devagar pela estrada de serviço, a poucos metros de onde estávamos. Através das folhas, eu vi o perfil da minha mãe. Ela não estava chorando. Ela não parecia desesperada. Ela segurava o volante com uma mão e um rádio na outra. Ela parecia um general coordenando uma extração. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem de texto da agente Reeves. Não vá para a rodovia. Viviane bloqueou o acesso norte com 2 comparsas. Siga para o sul, em direção ao antigo depósito de grãos. Estamos a 10 minutos. Nina, mudamos o plano. Não vamos para a estrada, sussurrei. Mas o papai disse. O papai não sabia que ela tinha ajuda. Temos que ir para o depósito. Começamos a nos arrastar pela vegetação rasteira, evitando as áreas abertas iluminadas pela lua. Cada estalo de galho soava como uma explosão nos meus ouvidos. O vazio ensurdecedor da traição materna agora era acompanhado por uma paranoia constante. Em quem mais minha mãe tinha influência? Quantos dos nossos vizinhos amigáveis faziam parte do esquema de lavagem de dinheiro dela? O depósito de grãos surgiu à distância, uma silhueta cinzenta e imponente contra o céu noturno. Era nossa única esperança. Mas ao chegarmos à borda da mata, o SUV de prata surgiu novamente, estacionado exatamente no caminho, com os faróis apagados. Viviane saiu do carro. Ela segurava uma lanterna tática de alta potência e uma pasta de couro. Zoe! Nina! Eu sei que vocês estão aí. O seu pai cometeu um erro terrível. Ele roubou algo que não pertence a ele. E agora o FBI o está usando para me destruir. Se vocês vierem comigo agora, eu posso tirar vocês do país.
Podemos começar de novo. Ela está mentindo, não é? Nina perguntou, com os olhos cheios de esperança e pavor. Ela está negociando, Nina, e nós somos o pagamento. Respondi, sentindo algo se quebrar em mim ao perceber que minha mãe estava disposta a nos usar como bodes expiatórios para salvar sua operação criminosa. Quando Zoe decidiu dar o primeiro passo para fugir na direção oposta, um segundo par de faróis apareceu atrás delas. Não era o FBI, era um caminhão de manutenção que pertencia à empresa de fachada da mãe, fechando a última rota de fuga. As luzes do caminhão de manutenção à nossa esquerda e os faróis do SUV da minha mãe à direita criavam uma arena de luz branca e cruel. Estávamos cercadas. O barulho do motor do caminhão em marcha lenta parecia o rosnado de um animal esperando um comando para atacar. Viviane deu um passo à frente, saindo da luz. Ela não usava mais o robe de seda. Vestia um casaco escuro, tático, e segurava um radiocomunicador. Zoe, não dificulte as coisas, ela disse, e sua voz saiu baixa, mais que o normal, mas carregada de uma autoridade fria que me fez estremecer. O tempo de vocês acabou. O seu pai não vem. Ele está em custódia. E o FBI não vai arriscar agentes por 2 garotas em uma estrada deserta. Entrem no carro. Nina soluçou, apertando meu braço com tanta força que senti suas unhas atravessarem o tecido da minha jaqueta. Naquele momento, meu celular, o único link com a sanidade, começou a vibrar violentamente no meu bolso. Não era o número da agente Reeves, era um número restrito. A clareza mental aterradora me disse que se eu atendesse na frente dela, ela saberia que eu tinha instruções. Fingi um tropeço, caindo de joelhos com Nina, e atendi a ligação enquanto as sombras nos escondiam por um segundo. Zoe, não fale, apenas ouça. Era a voz de um homem, mas não era meu pai. Era uma voz jovem, urgente. Eu sou o analista da equipe da Reeves. Estamos vendo vocês via satélite térmico. Não entrem no SUV. O caminhão atrás de vocês tem um tanque de combustível exposto no lado do motorista. Meu coração martelava contra as costelas. Há um bueiro de drenagem a 3 metros à sua esquerda, escondido pelo mato alto, o analista continuou. Se vocês chegarem lá, ele leva ao subsolo do depósito de grãos. É a única zona cega para os drones deles. Corram no sinal. Que sinal? Sussurrei, quase inaudível. Agora. De repente, o céu pareceu rasgar. Um clarão ofuscante de um sinalizador disparado à distância iluminou tudo, cegando momentaneamente Viviane e o motorista do caminhão. Corre, Nina! Gritei. O vazio ensurdecedor do medo foi substituído pela adrenalina pura. Não corremos para a estrada, nem para o carro. Mergulhamos no mato alto. Ouvi o grito de ódio da minha mãe atrás de nós, um som que não tinha nada de humano. Peguem elas, agora! Sentimos o chão sumir sob nossos pés. Deslizamos por uma encosta de concreto úmido e caímos dentro de um cano largo de metal. O cheiro de água parada e ferrugem era sufocante. Nina caiu sobre mim, ofegante. Acima de nós, ouvi o som de portas de carros batendo e passos pesados correndo sobre o cascalho. Elas entraram no dreno, um homem gritou. Então fechem as saídas, a voz de Viviane ordenou. Se elas não saírem, inundem o sistema. Eu as quero vivas, mas não precisam estar inteiras. Algo se quebrou em mim definitivamente. A mulher, que me ensinou a andar, agora estava dando ordens para me caçar como um bicho em um esgoto. A máscara da mãe perfeita não apenas caiu, ela foi incinerada pela ganância dela. Peguei o celular novamente. A tela estava rachada pela queda. Estamos dentro, disse ao telefone. O que fazemos agora? Zoe, a voz do analista falhou por um segundo. A agente Reeves perdeu contato com a unidade tática. Há um bloqueador de sinal operando na área. Vocês estão sozinhas por enquanto. Siga o cano até o final. Mas tomem cuidado. Há algo que o seu pai não contou sobre o que está escondido no depósito de grãos. O dreno de metal era frio, úmido e reverberava cada som com uma intensidade monstruosa. Eu conseguia ouvir o sangue latejando nas minhas têmporas. Ao meu lado, Nina abraçava os próprios joelhos, os olhos fixos na escuridão à frente.
A clareza mental aterradora me dizia que o tempo de sermos vítimas tinha acabado. Agora éramos sobreviventes em um tabuleiro de xadrez federal. Zoe, olha! Nina apontou com o dedo trêmulo para a parede do cano. Apontei a luz fraca do celular. Lá estava ele, o símbolo de uma fênix estilizada, gravado no metal. Era o mesmo desenho do anel de sinete que minha mãe usava em todas as reuniões de negócios. Aquilo não era apenas um sistema de esgoto. Era uma artéria de logística para a organização dela. O depósito de grãos era a fachada, e os túneis eram as veias por onde o dinheiro e outras coisas circulavam. De repente, um som metálico ecoou vindo de trás. Clang, clang, clang. Eles estavam abrindo as tampas dos bueiros. Zoe? Nina? A voz da minha mãe desceu pelo cano, distorcida pelo eco, soando como algo vindo de um pesadelo mecânico. Eu sei que vocês conseguem me ouvir. O seu pai não contou tudo, não é? Ele não contou que ele também assinava os documentos. Ele não contou que a viagem de negócios dele era para entregar a lista de clientes para o governo em troca de imunidade apenas para ele. Algo se quebrou em mim. A dúvida rasdejou como o frio do túnel. Será que meu pai nos usou como distração para garantir sua própria fuga? O vazio ensurdecedor da traição parecia vir de todos os lados agora. Ele abandonou vocês. A voz de Vivielle continuou, agora mais perto. Mas eu não. Eu estou aqui. Se vocês saírem agora, eu garanto que nada acontece com a Nina. Zoe, você é inteligente. Você sabe que o FBI só se importa com o caso, não com a família. Ela está mentindo, Zoe, não está? Nina perguntou, a voz quase sumindo. Antes que eu pudesse responder, um ruído profundo e vibrante começou a sacudir o cano, o som de motores potentes sendo ligados acima de nós. Eu conhecia aquele som. Eram as bombas de drenagem do depósito. Ela vai inundar o dreno! Gritei. Corra! O analista do FBI gritou no celular, sua voz falhando devido à interferência. Há uma escala de inspeção a 50 metros. Se o nível da água subir, vocês serão arrastadas para o reservatório central. Peguei a mão de Nina e começamos a correr pela água rasa e fétida. O som do motor aumentou e, de repente, um estrondo. A primeira leva de água atingiu o túnel atrás de nós. A correnteza era rápida, gelada e trazia consigo o cheiro de óleo diesel. A água subiu até os nossos tornozelos em segundos. A cada passo, o nível aumentava. O túnel, que parecia uma rota de fuga, estava se tornando uma armadilha líquida. Ali! A escada! Apontei para uma série de barras de ferro enferrujadas cravadas na parede de concreto. Subimos desesperadamente, enquanto a água já atingia nossas cinturas. No topo da escada havia uma grade pesada. Empurrei com toda a minha força, mas ela estava trancada por fora. Olhei para baixo. No final do túnel, vi o brilho de uma lanterna. Não era o FBI, era o reflexo nos óculos de proteção de um dos homens da minha mãe. Ele estava parado na água, apontando algo para nós. Não era uma arma de fogo, era um dardo tranquilizante. Zoe, abaixa! Nina gritou, puxando minha jaqueta. O dardo ricocheteou no ferro da grade. Quando Zoe olhou novamente para a grade trancada, ela viu um teclado numérico escondido sobre uma aba de metal. O analista do FBI tinha dito que o pai dela sabia de tudo. Ela tentou a única combinação que faria sentido em uma família construída sobre mentiras. A data do atentado que o pai dela sofrera anos atrás. A grade estalou. O cadeado eletrônico cedeu. Mas ao abrir, Zoe não deu em um campo aberto. Ela estava dentro de uma sala de servidores climatizada, no coração do depósito de grãos. E o que estava nas telas era muito pior do que lavagem de dinheiro. O frio da sala de servidores era cortante, um contraste brutal com a água morna e suja do dreno. As luzes azuladas das torres de processamento piscavam como olhos eletrônicos.
Nas telas gigantes montadas na parede, o símbolo da fênix não estava mais sozinho. Ao lado dele, havia fluxos de dados que não eram apenas números de contas bancárias. Eram registros de vigilância, fotos de políticos, juízes e até de outros agentes federais. Minha mãe não estava apenas lavando dinheiro, ela estava operando uma rede de chantagem e controle em escala nacional. O depósito de grãos era, na verdade, um centro de inteligência criminosa. Zoe, você está vendo isso? Nina sussurrou, apontando para uma tela lateral. Lá estava uma pasta com o meu nome e o dela. Datas de consultas médicas, horários da escola, gravações de conversas que tivemos na cozinha. Fomos monitoradas dentro da nossa própria casa, por anos. A clareza mental aterradora me atingiu. Nunca fomos filhas para Viviane. Fomos variáveis de controle. Zoe, vocês precisam sair daí agora! A voz do analista no celular cortou o choque. O sinalizador que disparamos atraiu a polícia local, mas eles estão sendo bloqueados por problemas técnicos na estrada. Um táxi, um dos nossos ativos disfarçados, está esperando no portão dos fundos, perto da rampa de carga. Peguem o HD da unidade central e corram. Arranquei o drive principal com um puxão desesperado. O alarme da sala começou a berrar, uma sirene vermelha que parecia o batimento cardíaco daquele lugar maldito. Saímos pela rampa de carga, onde o ar da noite pareceu um alívio momentâneo. Um sedã amarelo estava parado, com o motor roncando. Entramos no banco de trás e o motorista, um homem de rosto rígido que só assentiu com a cabeça, pisou no acelerador. Estamos seguras agora, Nina, eu disse, tentando convencê-la e a mim mesma. Mas então, pelo vidro traseiro, vi 2 círculos de luz branca surgirem do nada, o SUV de prata. Viviane não estava mais tentando se esconder. Ela surgiu lateralmente por uma estrada de terra, ganhando velocidade com uma agressividade suicida. O motorista do táxi tentou desviar, mas o SUV era mais pesado e mais rápido. Ela vai bater! Nina gritou. O impacto foi brutal. O SUV de prata atingiu a lateral traseira do táxi com a força de um ariete. O som de metal retorcido e vidro quebrando preencheu meus ouvidos. Fomos jogadas contra a porta. O carro desarripou, girando na estrada de cascalho até parar na beira de um barranco. O vazio ensurdecedor tomou conta por um segundo. Senti o gosto de sangue na boca. Olhei para o lado, o motorista estava desmaiado sobre o airbag. Nina estava em choque, mas viva. Lá fora, a porta do SUV de prata se abriu. Viviane desceu. Ela não tinha um fio de cabelo fora do lugar, mas seus olhos, eles estavam vazios. Ela segurava uma arma de choque e a pasta que vira antes. Vocês nunca souberam quando parar, ela disse, caminhando em nossa direção enquanto as sirenes da polícia finalmente começavam a ser ouvidas à distância. O seu pai escolheu o lado errado. Agora eu só preciso de uma de vocês para garantir que ele mude o depoimento dele. Algo se quebrou em mim. Não era mais medo, era uma fúria gélida. Olhei para o HD na minha mão e depois para minha irmã. Nina, quando eu disser já, você corre para o bueiro debaixo da estrada, sussurrei. Quando Viviane se aproximou da porta quebrada do táxi para pegar Zoe, a luz dos giroscópios da polícia iluminou algo no asfalto, um vazamento de combustível do SUV de prata causado pela batida. Zoe viu a chance, não apenas de fugir, mas de acabar com o império da mãe ali mesmo. O cheiro de combustível era tão forte que parecia preencher meus pulmões. O SUV de prata da minha mãe, outrora o símbolo do nosso status no subúrbio, agora sangrava gasolina sobre o cascalho seco. A clareza mental aterradora me fez notar o detalhe técnico. O impacto no táxi tinha rompido a linha de alimentação do SUV. Viviane se aproximou da porta do passageiro, a arma de choque zumbindo suavemente em sua mão. Zoe, não me obrigue a usar isso na frente da sua irmã, ela disse, com uma calma que me dava mais nojo do que medo. Entregue o drive e saia do carro. Já! Gritei. Nina, reagindo ao meu comando como se fôssemos uma única mente, chutou a porta oposta e mergulhou no matagal.
Eu não fui atrás dela imediatamente. Peguei o isqueiro que o motorista do táxi mantinha no console e o joguei na poça de gasolina que se espalhava sobre o SUV. O mundo explodiu no laranja. O calor foi instantâneo. O grito de Viviane, desta vez de puro susto, foi abafado pelo rugido das chamas. Eu não fiquei para olhar. Rolei para fora do táxi e corri na direção oposta, sentindo o ar quente nas minhas costas. Zoe! O grito dela agora era de ódio absoluto. Encontrei Nina perto de um bueiro de drenagem que passava por baixo da rodovia. Naquele exato momento, o céu, que estivera carregado a noite toda, finalmente desabou. Uma chuva torrencial começou, transformando o solo em lama em segundos. Entra, Nina! Empurrei-a para dentro do tubo de concreto estreito. O vazio ensurdecedor da tempestade e do fogo lá fora criava uma barreira acústica. Dentro do bueiro, a água da chuva começou a escorrer pelas paredes, fria e rápida. Estávamos espremidas, o espaço era tão pequeno que mal conseguíamos nos sentar. Ela vai nos matar, não vai? Nina tremia tanto que seus dentes batiam. Ela vai tentar, respondi, abraçando-a. Mas a polícia está aqui, ouça. Acima de nós, o som das sirenes agora era acompanhado por megafones e ordens gritadas. O FBI e a Polícia Estadual tinham cercado o perímetro, mas Viviane conhecia aquela área. Ela sabia que aquele dreno existia. De repente, a luz de uma lanterna varreu a entrada do bueiro. Eu sei que vocês estão aí. A voz da minha mãe soava abafada pela chuva, mais próxima. O fogo não vai durar para sempre com essa chuva, Zoe, e os cães vão sentir o cheiro de vocês. Vocês acham que o FBI vai protegê-las? Depois que eles pegarem o que está nesse HD, vocês serão apenas vítimas colaterais em um programa de proteção a testemunhas barato. Comigo, vocês teriam tudo. Eu me encolhi na escuridão, segurando o HD contra o peito como se fosse o meu próprio coração. Algo se quebrou em mim ao perceber que ela ainda tentava vender uma vida para nós, mesmo enquanto nos caçava como presas. Zoe, o celular, sussurrou Nina. O aparelho estava morrendo, 5% de bateria. A mensagem da agente Reeves apareceu na tela. Unidade tática a 200 metros da sua posição térmica. Não saiam. Repito, não saiam até ouvirem o código Fênix Caída. Ficamos em silêncio absoluto, a água da chuva subindo até nossos anteralos. Ouvimos passos pesados acima de nós. Alguém parou exatamente em cima do bueiro. Um par de botas táticas apareceu na abertura do cano, mas não eram os sapatos de luxo de Viviane. Era um homem com o símbolo da Fênix no uniforme. Ele se abaixou e olhou diretamente para nós, sorrindo. Ele não era da polícia, era a extração privada da minha mãe. O homem sorriu e aquele brilho nos seus dentes sob a luz da lanterna foi a coisa mais aterrorizante que já vi. Ele não era um policial, era um limpador. Um mercenário da Fênix enviado para garantir que os segredos da minha mãe não chegassem às mãos do governo. Olá, meninas! A voz dele lhe era rouca, abafada pelo som da chuva batendo no asfalto acima. Entreguem a caixinha e ninguém precisa se afogar aqui embaixo. Ele esticou o braço musculoso para dentro do cano estreito. Nina soltou um grito agudo, encolhendo-se contra a parede de concreto fria. A clareza mental aterradora me fez agir. Eu não tinha armas, mas tinha a lama, a escuridão e o HD pesado. Quando a mão dele quase tocou o ombro da Nina, eu chutei. Chutei com toda a força do meu desespero contra o pulso dele, enquanto jogava um punhado de lama e detritos nos seus olhos. Maldita! Ele rugiu, recuando por um segundo para limpar o rosto. Foi nesse segundo que o mundo ao redor do bueiro pareceu se transformar em um campo de guerra. Bum! Uma granada de luz e som, flashbang, detonou a poucos metros da abertura. O clarão foi tão intenso que mesmo dentro do cano, minha visão ficou branca. Ouvimos gritos, ordens rápidas e o som inconfundível de botas táticas batendo no asfalto em um ritmo coordenado. Fênix caída! Fênix caída! Uma voz potente e feminina ecoou, sobrepondo-se ao som da chuva. Era o código.
A agente Reeves. O homem que tentava nos pegar foi arrancado da abertura do bueiro com uma violência súbita. Ouvi o som de luta corporal, o baque de um corpo contra o metal do SUV incendiado e, finalmente, o clique de algemas. Zoe, Nina, sou a agente Victoria Reeves. Uma mulher de rosto severo, vestindo um colete com as letras FBI em dourado, abaixou-se na abertura. Está tudo bem, estamos aqui. Ajudei Nina a sair primeiro. Quando emergi do bueiro, a cena parecia a saída de um filme. O SUV de prata ainda fumegava sobre a chuva, uma carcaça negra e retorcida. Vários homens com uniformes da Fênix estavam rendidos no chão, com lasers vermelhos apontados para suas cabeças. E no centro de tudo estava minha mãe. Viviane estava encostada em uma viatura, algemada. O cabelo, antes impecável, estava grudado no rosto pela chuva. Ela não parecia mais uma vilã de filme. Parecia uma mulher pequena e derrotada. Mas quando seus olhos encontraram os meus, o veneno ainda estava lá. Você acabou de destruir a sua vida, Zoe. Ela disse, a voz trêmula de ódio. Você acha que eles vão cuidar de você? Você agora é apenas um arquivo. Sem mim, você não é nada. Algo se quebrou em mim, mas desta vez foi o último resquício de culpa. Eu prefiro ser um arquivo vivo, mãe, do que um acessório em um crime federal, respondi, segurando o HD com firmeza. Entreguei o drive para a agente Reeves. Ela assentiu, com um olhar que misturava respeito e pena. Levem-as para a unidade médica, ordenou Reeves, e coloquem a senhora Viviane no transporte blindado. Ela tem uma longa viagem até a sede da Polícia Federal. Enquanto éramos levadas para a ambulância, vi um vulto saindo de um dos carros pretos do FBI. Um homem com o braço em uma tipóia, o rosto coberto de hematomas, mas com os olhos que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Meu pai. O interior da unidade móvel do FBI era um caos organizado de telas, rádios e agentes em trajes táticos. O cheiro de café forte misturava-se ao odor de chuva e desinfetante. Nina estava enrolada em um cobertor térmico prateado, ainda em choque, mas segura. Foi quando a porta se abriu e ele entrou. Meu pai, Ricardo, parecia ter envelhecido décadas em uma única noite. O rosto estava marcado por hematomas e um curativo grosseiro na têmpora, mas o olhar dele era de puro alívio. Zoe, Nina! A voz dele quebrou. Ele tentou nos abraçar, mas eu recuei um passo. A clareza mental aterradora não me deixava esquecer que, embora ele nos tivesse salvo, ele também foi o arquiteto do segredo que nos colocou naquele bueiro. Por que, pai? Perguntei, e minha voz saiu baixa, mais que o normal. Por que você nos deixou naquela casa com ela, se sabia que ela era perigosa? Ele se sentou pesadamente em um banco de metal, as mãos tremendo. A agente Reeves entrou logo atrás, fechando a porta para nos dar privacidade. Seu pai arriscou a própria imunidade judicial para garantir que a unidade tática focasse no resgate de vocês antes de prender a Viviane. Ele abriu mão de metade do acordo para que vocês fossem a prioridade. Olhei para o HD que eu tinha protegido com a vida. E o que tem aqui? Perguntei. O que é tão importante que a nossa mãe tentou nos afogar para recuperar? O livro de penas, disse Ricardo. É a lista de todos os agentes públicos que a Fênix controla. É a razão pela qual ela achava que nunca seria presa. Algo se quebrou em mim ao ver meu pai chorar de cabeça baixa. Eu o amava, mas a confiança cega que eu tinha na família perfeita tinha sido incinerada junto com o SUV de prata. Estávamos vivos, mas a nossa história tinha sido um roteiro escrito pelo crime e revisado pelo FBI. A agente Reeves recebeu um alerta no rádio. O rosto dela ficou tenso. Ricardo, temos um problema. Durante o transporte para a carceragem, Viviane pediu para fazer uma declaração oficial. Ela não quer falar com o juiz. Ela diz que só vai revelar a senha mestra do livro de penas se puder falar com a Zoe, sozinha.
O vidro temperado da sala de interrogatório era a única coisa que me separava da mulher que me deu a vida. Viviane estava sentada, com as mãos algemadas à mesa de metal. Ela não usava mais o casaco tático. Vestia o uniforme laranja padrão do Sistema Federal. Sem a maquiagem e o cabelo impecável, ela parecia uma estranha, uma performance que chegou ao fim quando as luzes do palco se apagaram. Entrei na sala sozinha. A agente Reeves e meu pai observavam pelo vidro espelhado. "Você veio", Viviane disse, e um sorriso predatório surgiu em seus lábios. "Eu sabia que a curiosidade seria mais forte que o seu medo, Zoe. Você sempre foi a minha versão mais aprimorada." "Eu não sou sua versão de nada, Viviane", respondi. Minha voz saiu baixa, mais que o normal, mas carregada de uma fúria fria e profissional. "Eu só quero a senha. O FBI precisa fechar o caso e eu preciso fechar esse capítulo da minha vida." "A senha é o seu presente de formatura adiantado." Ela inclinou-se para frente, os olhos brilhando com uma malícia desesperada. "Se eu der a senha, seu pai também vai cair. O livro de penas contém as assinaturas dele em transações que o FBI ainda não descobriu. Se você me ajudar a conseguir um acordo de extrusão, eu poupo o Ricardo. Caso contrário, todos nós afundamos juntos." O vazio ensurdecedor da traição tentou me puxar de volta, mas a clareza mental aterradora que desenvolvi naquela noite no bueiro me manteve firme. Eu sabia que ela estava mentindo. Ela não estava tentando salvar a família. Estava tentando usar o meu amor pelo meu pai para abrir uma rachadura no caso contra ela. "O meu pai já entregou a própria confissão, Viviane", eu disse, colocando o drive sobre a mesa. "Ele aceitou a punição dele, para que a Nina e eu tivéssemos uma chance. Você é a única aqui que ainda está tentando vender fumaça." Ela rosnou, a máscara de civilidade caindo completamente. Por um segundo, vi o monstro que liderava a Fênix. "Vocês são ingratas. Tudo o que vocês tiveram, as viagens, a escola, as roupas, foi pago com o sangue dessa organização. E nós estamos devolvendo tudo", respondi, levantando-me. "Eu não quero nada que venha de você." O julgamento e o desfecho. 6 meses depois, o Tribunal Federal estava lotado. O caso Fênix Caída foi o maior escândalo de corrupção e lavagem de dinheiro da década. Viviane foi condenada a 25 anos de prisão em regime fechado, sem direito a condicional nos primeiros 15 anos. Suas contas foram congeladas e todas as suas propriedades, incluindo a nossa casa, foram confiscadas pela União. Ricardo, graças à sua cooperação como informante e ao fato de ter colocado a vida das filhas acima da própria fuga, recebeu uma sentença reduzida de 4 anos em regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Ele perdeu a licença profissional, mas salvou o que restava da sua relação conosco. Zoe e Nina entraram brevemente no programa de proteção a testemunhas, mas decidiram declinar. Mudamos de estado e de sobrenome. Zoe agora estuda direito, focada em crimes federais, enquanto Nina faz terapia para processar o trauma. 3 anos depois, eu estava sentada em um café em uma cidade costeira, longe de tudo o que conheci. Nina estava ao meu lado, lendo um livro, rindo de algo idiota no celular. A vida era simples, comum e, pela primeira vez, real. Recebi uma carta da prisão. Não precisei abrir para saber que era dela. Queimei-a no cinzeiro do café, observando as cinzas serem levadas pelo vento. Algo se quebrou em mim naquela noite às 2 da manhã, mas o que foi reconstruído no lugar é feito de aço e verdade. A minha mãe achava que as pessoas eram ativos ou passivos. Ela esqueceu que, às vezes, as pessoas são apenas seres humanos que preferem o bueiro e a chuva do que uma mansão construída sobre cadáveres. A mensagem do meu pai salvou nossas vidas, mas a minha decisão de nunca mais olhar para trás salvou nossas almas.